Graça e paz da paz do nosso Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para podermos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Nós vamos aí trazer uma série de mensagens, sobre o tema A Amizade com Deus. Então vamos trazer uma série de mensagens e hoje, dentro dessa série de mensagens, eu quero deixar um versículo bíblico que diz o seguinte, lá em Provérbio, capítulo 3, versículo 32, que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. O Senhor faz isso, Os perversos ele abomina, mas os retos ele tem contato e tem intimidade. É verdade que todos nós temos a necessidade de ser amigo de Deus. Nós precisamos disso. A nossa alma, ela anela isso. A nossa alma pede, a nossa alma clama por isso. Por isso que o Senhor, ele já nos criou para isso. Tanto lá no Jardim do Éden, você observa que Deus tinha uma conversa amigável com Adão. Então, o que quebrou essa conversa foi justamente o seu pecado. Mas Deus ainda continua trabalhando em nosso favor. Temos alguns exemplos bíblicos também, que nos demonstra isso, ou que nos ensina como exemplo que Deus ainda fala e que Deus ainda anseia falar também com a gente, usando o exemplo desses homens, que eram homens comuns como nós. Eram homens que tinham seus temperamentos, quase não saiu isso, que tinham seus temperamentos como nós também temos. A diferença é que eles buscavam intensamente a Deus. Olha o que diz aqui, olha que a Bíblia fala sobre Moisés. Temos 2 versículos aqui que nos vai falar sobre isso. Primeiramente, Êxodo capítulo 33, versículo 11, que diz: falava o Senhor face a face, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, Então vejamos aqui que ele falava face a face com Deus, Moisés. Ainda no versículo 17, ainda no capítulo 33 de Êxodo, disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Pessoa, como fez com Samuel, precisa falar Wagner, Maria, João, enfim, citar o nosso nome. Glória a Deus por isso. É muito valioso. Eu já escutei isso já, e sei como isso é muito bom, você escutar a voz do Senhor. Também temos exemplo também do conhecidíssimo Abraão, aqui em Isaías 41, versículo 8, olha o que diz o texto. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, que elegi descendente de Abraão, meu amigo. Ele chama Abraão de meu amigo, é um amiguíssimo, Ele tinha uma intimidade muito profunda com Abraão. Ainda temos ainda o exemplo de Davi, Temos o exemplo de Davi, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-se-lhes o rei Davi, a qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus testemunhou que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós não temos tempo para explicar isso, mas breve, quem sabe você me lembrando, vamos falar um pouquinho sobre o que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que, se você for olhar para a história de Davi, você talvez julgaria Davi, que Davi não tinha nada a ver com Deus, mas Davi tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Então, agora Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele foi mais além. Então o próprio Jesus mesmo tinha uma intimidade com os seus discípulos. Então o tema de hoje é tornando-se amigo de Deus. Então quando você se torna amigo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez isso, E em primeiro lugar, nós podemos dizer que começa tudo
por aqui no Éden do Éden, quebrou o princípio, a aliança no Éden, e agora Jesus ele vem morrer por nós e restabelece renova essa nova amizade com Deus. Se você for ler cuidadosamente todo o capítulo 5 de 2 Coríntios, você vai ver que ali Paulo ele menciona sobre isso. Não temos tempo para poder mencionar isso, nós temos muito pouco para podermos falar de tantas coisas que a qual esse texto nos implica falar. Então vejamos aqui o que Jesus falou para os seus discípulos, fala para você também hoje. Capítulo 15 de João, versículo 14, versículo 15, que diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, isso é amigo. Amigo, o que é ser amigo? A palavra amigo, nesse texto aqui, significa uma relação de amizade íntima, e por isso com direito de acesso a informações confidenciais. Isso quer dizer que Deus deseja que o conheçamos na intimidade, e na verdade é um privilégio imenso conhecer Deus. Mas isso somente para os amigos dele, para aqueles que têm intimidade com ele. Então, quando nós falamos também em uma intimidade com Deus, como nós podemos ver aqui, tornando-se amigo de Deus, podemos que um amigo ele vive de conversa, ele vive de uma conversa constante com seu amigo. E podemos ver aqui no capítulo 5, no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo fala que quem é amigo de Deus, ele ora sem cessar. Ele ora sem cessar, ele não para de orar. Oração não é somente aquela de joelhos ou formalmente, religiosamente, não. É uma oração, é uma conversa constante no trabalho, em qualquer lugar que viemos estar. Viemos sempre em constância falar com o nosso Deus. Entendeu? Nunca precisamos, não é preciso que saiamos da nossa rotina para adorar o Senhor. E isso faz com que a gente comete um conceito muito errado sobre o que é adoração. Quem adora a Deus, quem é amigo de Deus, ele é adorador nato, é uma pessoa que sempre está em contato com Deus. Ele não perde a oportunidade nem de falar de Deus e nem de conversar com Deus. E aqui, para terminarmos esse tema de hoje, para terminarmos esta parte da nossa mensagem profética para a tua vida de hoje, que é o tema, tornando-se amigo de Deus. Também temos aqui, em terceiro lugar, que também um amigo de Deus, ele vive em meditação contínua. Ele não para de meditar. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz tem intimidade com Deus, mas que não busque Ele na sua palavra constantemente, que ele não se atenta por aquilo que a qual é mencionado o estudo da palavra de Deus, não tem paciência de ler a Bíblia, não tem paciência de assistir uma palestra bíblica, não tem paciência de estar na escola bíblica, não tem paciência de assistir uma mensagem pregada. Eu não entendo. Que se diz ser ainda amigo de Deus. Olha o que diz o salmista, esse Davi, segundo o coração de Deus. Salmo 2, o Salmo 2, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. É meditação constante, seja de dia e seja de noite. Ainda no Salmo 119, versículo 97, o salmista ainda fala assim ainda: quanto amo a tua lei, é a meditação todo o dia. Quem ama e quem
estar em amizade e ter intimidade com Deus, ele vai ficar constantemente em meditação ao Senhor. Isso se chama de momentos devocional. A pergunta é: você tem um momento devocional com Deus? Então, é sinal que se você não para ser devocional, você não se caracteriza um amigo de Deus. Mas nesse dia de hoje, eu quero convidar você. E amanhã, ou melhor, essa mensagem é gravada no sábado para você ouvir ela no domingo. E nesse domingo eu te deixo essa mensagem profética para você agora aqui. Vai para a escola bíblica, vai para a sua igreja, vai lá aprender no Senhor. Como diz lá o salmista no Salmo 24, versículo 5, se não falha a memória, que diz o seguinte, né? Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, meditar no seu templo e contemplar a sua beleza. Então, deixa essa palavra para você hoje. Deus te abençoe. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a tua vida. E eu deixo um lembrete: o céu é o nosso limite. Então, até amanhã e vamos dar continuidade aí à amizade com Deus.